Vamos estudar hoje Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. O tema da mensagem desta manhã é o poder do governo civil. Peço aos irmãos também que continuem lendo e refletindo sobre as pastorais que estão sendo publicadas no boletim. A pastoral deste domingo também fala sobre o assunto fé cristã e política, qual a sua relação. Algumas considerações aqui iniciais são importantes e precisam ser novamente relembradas, reforçadas para a igreja. A primeira delas é que não há nenhuma incompatibilidade em se estudar o assunto política à luz da Bíblia, principalmente em um período de corrida eleitoral, em um período importante para a história da nossa nação, onde também nós teremos a responsabilidade de escolher não somente os governantes locais, um governador para o Estado e também deputados estaduais, mas também aqueles que vão representar a federação, deputados federais, senadores e também o líder máximo da nossa nação, que é o presidente da República. Então, a ideia de que nós não devemos falar sobre isso ou de que não há relação entre fé cristã e política, nós começamos a perceber na primeira mensagem, a mensagem do domingo passado, é uma ideia equivocada que tem sido passada por anos e ensinada nas igrejas evangélicas brasileiras. Então, por um lado, se distorceu a relação da igreja e da sua compreensão no que diz respeito à política, e aí você vai perceber igrejas se vendendo a políticos, cedendo púlpitos a políticos, fazendo acordos ou conchavos com políticos, recebendo dinheiro de políticos, principalmente seus líderes. Então, isso é totalmente errado, totalmente antibíblico. Por outro lado, a ideia de que você não deve falar sobre essas coisas criou uma divisão ou uma dicotomia na mentalidade evangélica brasileira perniciosa. O fato é que nós temos hoje muitos jovens que se dizem cristãos militando em partidos que são claramente anticristãos. E justamente porque a igreja deixou de trazer maior e melhor esclarecimento a respeito destas coisas. Então, esta é uma primeira consideração que eu gostaria de fazer. Mostrei na Bíblia que nem sempre todo governo é ruim. Aquela ideia de que não, se é um governo nesta terra, ele é demoníaco, ele está a serviço de Satanás. E aí se toma uma das tentações do diabo para o nosso Senhor para tentar distorcer a verdade. Satanás mente quando ele diz a Jesus que se ele se curvasse, ele daria todos os reinos do mundo. A palavra de Deus vai nos lembrar que todos os reinos pertencem a Cristo. Ele é o Senhor do Salmo de número 2, não Satanás. A segunda consideração, então, que eu queria dizer ou fazer aqui para os irmãos pela manhã é a seguinte: eu vou reafirmar o que disse, não vou aqui instruir a igreja à luz da palavra de Deus, querendo apontar para vocês qual o caminho, se direita ou esquerda. Não vou também aqui apontar para vocês quais os candidatos que vocês devem votar, mencionando, nomeando essas pessoas. Alguns fizeram essa consideração. Faltou somente o pastor colocar o nome do candidato dele, dizer o nome do candidato dele. Eu tenho os meus candidatos, mas jamais usarei o púlpito para fazer tal coisa. Isso seria perverter o ministério, a vocação e a minha responsabilidade como ministro da palavra de Deus. Então, as considerações que nós vamos extraindo, elas devem ser feitas à luz da Bíblia e, inevitavelmente, nós começamos a comparar aqueles candidatos políticos, partidos, ideologias que se alinham à palavra e aquelas que não. Então, eu não vou repetir isso, mas preciso reafirmar. Outra consideração: não adianta pressionar o ministro da palavra de Deus para que tome posição A ou posição B. É responsabilidade do ministro da palavra de Deus instruir a igreja, dizer o que a palavra do Senhor ensina, esclarecer os pontos que são importantes e, novamente, de modo nenhum exigir da igreja que a sua consciência seja violada. É da consciência de cada crente
votar com responsabilidade, entendendo que enquanto nesta terra tem responsabilidades e deve honrar as autoridades e participar ativamente do pleito eleitoral. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso hoje, mas de modo nenhum os pastores ou ministros do Evangelho devem exigir que os membros votem no candidato A ou no candidato B. Eles devem votar segundo a sua consciência, e aqui lembrando, biblicamente, a consciência do crente, ela deverá estar cativa à palavra de Deus. Ponto final. Então, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, nós vamos aqui observar outra passagem importante que fala sobre o tema, que versa sobre o assunto. Peço a atenção dos irmãos para a leitura do texto sagrado. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Abre o nosso coração, Senhor, e ensina-nos a Tua palavra. Nós Te rogamos isso, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Aqui claramente nós vemos um ensino bíblico a respeito do magistrado civil, do governo civil ou do Estado, vamos dizer assim. Romanos 13, versículos de 1 a 7, nós temos a orientação apostólica, baseada à luz do ensino da palavra de Deus. E perceba, em um contexto em que a Igreja de Cristo já estava sofrendo perseguição ferrenha do Império Romano. É importante lembrar que a perseguição à Igreja já havia sido desencadeada e, mesmo assim, observem que o apóstolo não trai as suas convicções, não deixa de ensinar o que claramente a Bíblia ensina ou diz acerca do governo civil ou do Estado. Ele vai lembrar aqui, em Romanos 13, versículos de 1 a 7. Primeiro, ele vai dizer que o poder do Estado reside no fato de que ele é ministro de Deus. Esta é uma primeira consideração. Segundo, que o Estado também tem o poder da espada. Terceiro, que também o Estado recebe de Deus o poder de estabelecer ou cobrar impostos. Então, aquela ideia que se tenta passar de laicidade do Estado, ou de que o Estado é laico e, portanto, nós não podemos misturar religião com política, você começa a perceber e a refletir. Biblicamente, é uma ideia equivocada. Essa é uma ideia humanista. Esta é uma ideia que foi passada pelos homens. Biblicamente falando, o Estado, em primeiro lugar, é servo de Deus. Então, ele não é laico. Se ele não serve a Deus, servirá a quem? Você já começa a perceber. Se o Estado é ministro de Deus ou é servo de Deus, ele tem primeiramente responsabilidades não para com o povo, mas responsabilidades para com aquele que o constituiu ministro seu. Observe novamente o versículo de número 1. A razão por que o apóstolo Paulo diz que não somente os cristãos, perceba,
mas todo homem deve se sujeitar às autoridades superiores, é pela razão claramente bíblica. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades, reforça o apóstolo, que existem, foram por ele instituídas. Agora, observem o seguinte, quando nós começamos a estudar esse assunto, claramente vem na mente de muitos que ouvem. O pastor aqui está nos mostrando o que a Bíblia ensina sobre as responsabilidades do Estado. Perfeito. O pastor aqui está nos ensinando que o Estado é ministro de Deus. E será que, pela lógica, ele não estaria nos apontando para um modelo de teocracia? O entendimento, por vezes, de quando nós ensinamos que o Estado precisa primeiramente se submeter a Deus e a sua palavra, gera logo a ideia de que nós estamos querendo estabelecer ou pregar sobre um Estado teocrático brasileiro. Veja, se você entender teocracia como o regime dos ayatolás no Irã, você está então fugindo do que a Bíblia diz sobre o que é uma teocracia. Lá é uma ditadura islâmica. As pessoas são obrigadas, forçadas, perseguidas. Mas aí, então, eu preciso responder a vocês. O que seria uma teocracia à luz da palavra de Deus? Teocracia é uma descrição muito apropriada de uma ordem política piedosa, quando essa palavra ela é definida corretamente. Ou seja, uma teocracia, no sentido bíblico da palavra, é uma nação onde a lei revelada de Deus é suprema sobre todas as leis humanas. O que seria uma teocracia à luz da palavra de Deus? É uma nação piedosa, onde o estabelecimento da ordem política, a criação e aplicações de leis ou das leis são submissas à lei de Deus. Todas elas submissas à lei de Deus. Deixa eu citar um exemplo para vocês aqui. Em determinada circunstância, um pregador batista russo, ele definiu Romanos 13, quando entrevistado, depois de ter passado um bom tempo preso. Ele ficou um tempo preso e submetido, então, na Sibéria, às gulags, às prisões sob um inverno intenso russo e sob condições terríveis, onde muitos morriam. E quando ele foi questionado, então, a respeito disso, de qual era o entendimento dele a respeito do que seria Romanos 13, ou qual a sua aplicação diante do assunto, diante da situação, ele disse assim: eu lhe direi como todo cristão verdadeiro na Rússia entende Romanos 13, versículo 1. Ouça. Entendemos que o texto diz que a autoridade governamental recebe de Deus a ordem para fazer a vontade de Deus. Mas quando o governo nega a existência de Deus e persegue o povo de Deus, tal governo não é de Deus, mas do diabo. Então, a autoridade é ministro de Deus, é constituída por Deus. Primeiramente, tem obrigações para com o Senhor e a sua palavra, e então obrigações para com o povo. Quando ela não se submete à palavra de Deus, o que é que ela vai fazer? Quais serão as suas primeiras atitudes? Se voltar contra aqueles que vão continuar a ser a consciência do Estado. João Calvino, reformador genebrino, costumava dizer: a igreja é a consciência do Estado. Ela é a voz profética em todas as épocas, chamando o Estado à sua responsabilidade. Aí, quando você não entende o conceito de teocracia, você vai dizer assim: teocracia era o que acontecia em Israel. Você não entendeu nada sobre o que é teocracia. Você vai perceber claramente que não havia mistura entre essas esferas em Israel. Ou você viu o profeta assumindo o lugar de rei? Ou você viu o rei tentando assumir lugar de profeta? Quando Saul tentou fazer isso, assumindo função de sacerdote, ele foi reprovado pelo Senhor. Ou seja, as esferas, elas sempre existiram de forma equilibrada. Agora, lembrem-se o seguinte: você lê Isaías, o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Você vê Naum, você vê Amós, você vê outros profetas, todos eles se levantavam, quando Deus mandava,
para, como a consciência do Estado, chamá-los ao arrependimento, quando se desviavam da palavra de Deus, quando se afastavam da lei de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas isso era uma questão somente localizada, somente para Israel. Não. Eles fizeram isso por ordem do Senhor para o Egito, para a Síria, para a Babilônia. A igreja permanece, então, sendo a consciência do Estado. Ela deve cumprir o seu ministério na sua esfera de atuação e o Estado também, do mesmo modo, deverá fazer a mesma coisa. Duas indicações que eu gostaria de também apresentar para vocês hoje, se vocês desejam se aprofundar mais, estudando esse assunto, a política cristã à luz da palavra de Deus. Com Liberdade e Justiça para Todos, de Joy Morecraft. Adquira esse livro, você não vai encontrá-lo mais impresso, mas você pode comprar no formato digital, Com Liberdade e Justiça para Todos. O segundo livro é o livro do Enoch Wines. O nome do livro se chama A República Hebraica. Você vai encontrar esse livro impresso no Brasil, traduzido em português. Adquira e leia. Wines vai mostrar que, na verdade, o ideal ou a ideia de república é muito mais antiga do que, por exemplo, o que os gregos ensinaram ou os romanos ensinaram. Mas o ideal de uma república já estava presente quando Deus estabeleceu suas leis para Israel. Deixa eu ler só uma citação aqui do que o Wines fala, do que seria uma democracia. Observem. Então, como entendo, eram as grandes ideias, os princípios fundamentais que estavam na base do Estado hebraico. Primeiro, a unidade de Deus, a unidade da nação, a liberdade civil, a igualdade política, uma magistratura eletiva, a soberania do povo, a responsabilidade dos oficiais públicos para com seus eleitores, uma administração rápida, barata e uma justiça imparcial, a paz e a amizade com outras nações, uma indústria agrícola universal, a inviolabilidade da propriedade privada, a santidade da relação familiar, a santidade da vida humana, a educação universal, a união social, um bem ajustado equilíbrio de potências, uma opinião pública iluminada, dignificada e venerável, eram os elementos vitais da Constituição de Moisés. Esse livro é fantástico, A República Hebraica. Vai mostrar que essa base ou fundamento judaico-cristão exerceu grande influência sobre o Ocidente por séculos. Infelizmente, o que é que nós estamos percebendo hoje? Quanto mais estas leis são rejeitadas, os fundamentos para a construção de uma nação, me refiro às leis de Deus, consequentemente, o estado de iniquidade ele vai se espalhando e sendo estabelecido. Aí você vai me perguntar, pastor, então quer dizer que somente basta aplicar estas coisas e tudo irá mudar? É fato que não. A Escritura vai dizer que a transformação social de verdade só passa a ser vivenciada quando a transformação espiritual também ela é promovida. Por isso, que a igreja deverá atuar na sua esfera e o Estado também deverá atuar no seu lugar. Quando estas coisas se misturam, o que é que acontece? Nós perdemos o foco, o objetivo, o sentido, o significado do nosso ministério. Então, voltemos para Romanos 13 e vamos considerar aqui algumas questões relacionadas a este poder que foi dado pelo Senhor. Veja, é uma ordem moral estabelecida por Deus. O poder de um ministro de Deus. O que significa? É o uso fiel de um poder que foi dado pelo Senhor para tornar o Estado um terror real para os malfeitores. Ou seja, o Estado deve ser respeitado e temido no que diz respeito àqueles que desejam promover o mal. Meus irmãos, a verdade é que se nós não despertarmos para isso, nós continuaremos vendo a nossa nação afundar. Veja que o Estado é chamado duas vezes assim. Primeiro, versículo de número
Versículo de número 1, observem, você vai notar: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo de número 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Versículo 6, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. A função do Estado, portanto, é promover o bem-estar, a segurança e a felicidade dos cidadãos que cumprem a lei. Porém, se uma pessoa comete atos ilegais, ela deverá temer o Estado. Não é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. As leis cada vez mais são feitas para proteger os que fazem o mal. Os que praticam o bem estão cada vez mais acuados, estão com medo. A vida cada vez mais sendo pressionada, ameaçada. Irmãos, é importante que prestemos atenção a estas verdades aqui ensinadas. O Estado é capacitado por Deus a agir como seu servo para aplicar a lei bíblica, não para criar leis antibíblicas. Deixa eu fazer uma comparação rápida aqui para vocês entenderem. Do mesmo modo que um pastor é ministro de Deus, um político também é ministro de Deus. Ai, pastor, que é isso? Romanos 13. Do mesmo modo que um pastor, ele é ministro de Deus e ele não deve criar novas leis, porque senão ele se torna um falso profeta, um falso pregador, assim também um político. Não deve legislar, criar leis contrárias à palavra de Deus, mas deve promover o bem-estar social através da obediência ao seu chamado. Por isso que nós precisamos de políticos vocacionados. Por isso que nós precisamos trabalhar, irmãos, esclarecendo a consciência política da Igreja Evangélica Brasileira, para que a gente cresça, nos tornemos mais maduros. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que justamente na área da política nós brigamos mais. As discussões são mais fortes, as pessoas podem até se agredir, famílias ficam divididas, pessoas, amigos, irmãos ficam sem se falar. Por que razão? Porque essa ideia de que o Estado é laico é totalmente antibíblica. Laicidade para um Estado não implica que ele é arreligioso, que não existe fundamento religioso para ele. Por quê? Romanos 13 claramente nos diz: não há autoridade superior que não seja constituída por Deus. De modo que, quando nós discutimos muito, ou quando nós falamos muito sobre esse assunto, você deve perceber que sempre o que está por trás não é apenas a minha opção política, mas os valores que trago comigo, as minhas convicções de fé. Você não tem como separar religião de política pela clara razão, ou pela pura e simples razão que nós estamos observando hoje. De modo que, meus irmãos, eu repito, a consciência política do cristão deve ser despertada, para que então nós comecemos a assumir responsabilidades além daquelas que, por vezes, nós nem assumimos aqui numa igreja local. As nossas responsabilidades como cidadãos do reino dos céus, lembro, elas também são abrangentes e elas também contemplam a nossa peregrinação nesta terra. Eu não sei se você já ouviu eu dizer isso, eu acho que eu já disse mais de 100 vezes. Por que razão nós não temos juízes cristãos em nosso estado sergipano? Eu não conheço, posso estar equivocado. Por que razão? Promotores evangélicos ou cristãos são pouquíssimos. E eu estou falando cristão de verdade. Eu não estou aqui falando de uma forma mais assim ampla, não. É pessoas que têm convicção mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador do seu povo, que Ele é o Rei sobre os reis. Por que razão nós não temos cristãos
em posições estratégicas, influentes, enquanto o reino de trevas está tomando conta da situação. Porque a gente se dobra aos pés de César. Essa é a verdade. Porque a gente se curva facilmente a César. Porque a gente não entende a nossa responsabilidade, primeiramente, reconhecendo que este é um ministério também que Deus concede aos homens, que nesse sentido todo homem deve orar, como nós vimos em 1 Pedro, nós devemos nos submeter às autoridades, nós devemos então reconhecê-las, mas também não podemos sufocar o desejo legítimo que muitos crentes às vezes alimentam, e nós dizemos, não se meta nisso não, que você vai se dar mal. Aí você age contrariamente ao que a própria Escritura diz. Nós já vimos exemplos a respeito disso. Você vê José, você vê Daniel, você vê os amigos de Daniel. Você vê homens na Bíblia servindo ao Senhor. Então é importante parar e pensar, irmãos, neste assunto, considerar estas questões. É importante lembrar aqui hoje, nesta manhã, que o Estado é o ministro da lei e da justiça, mas ele não é a fonte da lei e da justiça. Quando um país começa a criar leis contrárias à palavra de Deus, o povo vai sofrer e, primeiramente, a igreja sofrerá. Quando os cristãos alemães, em sua maioria, se submeteram ao totalitarismo de Hitler, toda uma nação sofreu e os cristãos também sofreram. Quando a igreja, ela sofre debaixo de regimes totalitários, como o comunismo, que matou 10 milhões de pessoas aproximadamente, o povo sofre e a igreja primeiramente sofre perseguição. Por que razão? Porque a igreja de Cristo, se cumprir a sua voz profética, será sempre a primeira a se levantar contra leis anticristãs. Qual é a nossa compreensão, então? Qual deverá ser o nosso entendimento? Nós precisamos orar sempre, a palavra de Deus nos diz, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos agir. Nós precisamos muito mais do que um rosto bonito, nós precisamos muito mais do que uma publicidade que é feita da parte dos políticos brasileiros. Nós precisamos entender quem de fato defende princípios e valores segundo a palavra de Deus. É importante, irmãos, eu repito, é importante esta consideração nesta manhã. Deus nos concedeu, então, o governo civil. O governo civil, portanto, é ministro de Deus, é autoridade que deve ser respeitada para obedecer e aplicar a lei bíblica. E, por essa razão, nós precisamos lembrar o seguinte aqui. Se nós tivermos maus governantes, se estes homens continuarem governando para o mal, nós sofreremos, o povo irá sofrer, e, acima de tudo, nosso Senhor não será honrado. Veja que muitas vezes as pessoas gostam de separar o assunto dizendo assim, olha, pastor, a moralidade é uma coisa que a igreja deve tratar. A moralidade não é algo que o Estado deva se preocupar. Mas será que é isso que nós estamos vendo constantemente? Será que nós não estamos vendo cada vez mais, enquanto o Estado brasileiro, e eu me refiro aqui aos governos, eu me refiro aqui aos que estão sob autoridade ou estão exercendo autoridade sobre nós, quanto mais eles se afastam do propósito de Deus para os seus ministérios, o que é que nós estamos percebendo? Eles estão legislando moralidade, sim. Eles estão legislando moralidade quando eles estão querendo dizer quando começa e termina a vida humana. E veja como é fácil a gente engolir isso. De repente eu creio que o aborto é assassinato, à luz da palavra de Deus. Mas aí vem uma lei que diz que até determinado estágio da gestação não é, e aí eu mudo, como cristão. Eu simplesmente digo assim, veja só, pastor, eu pensava que era assassinato, mas agora
O Supremo diz que não é. A gente precisa pensar mais além do que isso. A gente precisa observar as implicações, os problemas sérios com esse ponto de vista. Por exemplo, é impossível separar moralidade, religião e política. Não há como separar estas coisas. Eu cito aqui George Washington, quando claramente viu isso em seu discurso de despedida. Ouça, de todas as disposições e hábitos que levam à prosperidade política, a religião e a política são indispensáveis. Em vão invocará o tributo de patriotismo o homem cujo trabalho subverta esses grandes pilares da felicidade humana, esses mais firmes sustentáculos dos deveres dos homens e cidadãos. E tenhamos cuidado com a suposição de que a moralidade pode ser mantida sem a religião. Não importa no que podemos concordar quanto à influência da educação refinada sobre as mentes de estrutura peculiar, a razão e a experiência nos proíbem de esperar que a moralidade nacional possa prevalecer com a exclusão do princípio religioso. Virtude ou moralidade é uma mola necessária do governo popular. Washington estava se referindo aqui à religião confessada na América, que fundou os pilares americanos. Agora, observem o que tem acontecido na América. Milhões e milhões de bebês sendo assassinados. Durante décadas, por que razão? O Estado começou a legislar, ele nunca vai deixar de legislar moralidade, e ele começou a dizer que não era bem assim como a fé cristã ensinava, cria os fundamentos daquela nação. A segunda consideração está em Romanos 13, que nós estamos estudando. Veja os versículos 3 e 4 novamente. Romanos 13, versículos 3 e 4, não permite nenhuma separação ou dicotomia entre moralidade e política. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então veja que as instituições políticas, por sua própria natureza, elas estão envolvidas sempre em questões relacionadas ao bem e ao mal. Cidadãos de bem, mesmo em nações que estão bem afastadas do ideal, sabem do que eu estou falando. Você consegue ir e vir em sua cidade. Você tem seus documentos em dia, você não pratica crimes, você procura cumprir tudo aquilo que é determinado. Mas observem, irmãos, que quanto mais vemos as leis se afastando, princípios morais começam a ser pervertidos e a justiça passa a ser chamada de injustiça. A verdade passa a ser chamada de mentira. E não é sem razão, irmãos, que nós estamos percebendo cristãos sem a clara consciência política, firmada na Bíblia, sem considerar pontos importantes para o futuro da nossa nação. Por exemplo, grande parte dos partidos concorrentes assinaram termos de apoio a regimes totalitários. Por exemplo, grandes partidos em nossa nação que estão disputando a presidência, quer seja na função presidente ou vice-presidente, declararam apoio aberto ao regime de Maduro na Venezuela. Você tem acompanhado o que está acontecendo na Venezuela? Falta comida nas prateleiras. Mães estão vendo seus filhinhos morrendo de fome. As igrejas estão sendo pressionadas porque estão se levantando contra essa injustiça. Famílias viajaram a pé, repito, a pé, 200 quilômetros de cidades venezuelanas até o estado de Roraima, no Brasil. E aí você ainda vai votar em gente assim.
Pense nisso. Pense que não estou dizendo. Pense se o sistema não está cada vez mais se fechando e querendo resistir à proclamação do Evangelho. Recentemente, um pastor respeitado no Brasil, pastoreia uma igreja batista grande na cidade de João Pessoa, claramente foi instruir a igreja, assim como eu comecei a instruir vocês no domingo passado. O procurador então não gostou do que ele falou e o denunciou. E ele agora está sendo chamado a responder porque disseram que ele estava fazendo propaganda política para determinado candidato do púlpito. Se você ouviu o que ele disse, ele simplesmente falou o que eu estou dizendo aqui para vocês. O que é que começa a acontecer? As liberdades começam a ser cerceadas, a expressão religiosa de culto, a expressão também do que você pensa começa a ser proibida. Não vai demorar muito, então, nós começamos a experimentar aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer. Observem, irmãos, que situações como essa, ou como o aborto, é um problema, sim, político e moral. O assassinato de pessoas que ainda não nasceram é algo mau. Impostos altos, inflação, a situação ou o bem-estar são questões políticas e morais, sim. Quando o Estado usa de seu poder para tirar a propriedade de alguém ou permitir que outros invadam a terra alheia, isso é pirataria ou pilhagem ilegal. Nada disso é ensinado ou respaldado na Sagrada Escritura. Questões de defesa nacional, questões de defesa pessoal. Veja, nós chegamos a uma situação tão pífia, tão mínima de discussão, de que nós agora estamos começando a rejeitar princípios claramente bíblicos ensinados na Palavra de Deus. Por exemplo, o Estado, sem cumprir a sua função ou a sua autoridade em fazer com que o cidadão de bem honrado caminhe seguro nas ruas, porque o bandido é considerado sempre a vítima. Ele é vítima da sociedade. Ele é vítima dos que os ricos fizeram com a nação. Um policial hoje, ele precisa, com todo o cuidado, tratar um marginal, porque senão ele responde por processo. Os professores, e eu tenho muitos professores aqui, e se ensinam em escolas públicas, sabem o que eu estou dizendo, sendo desrespeitados. No meu tempo, a gente se levantava em atitude de respeito ao professor e depois nos assentávamos. Isso é inovação? Isso é verdadeira liberdade? Nós estamos vendo a nossa juventude sendo destruída porque os princípios e valores ensinados e tão caros na palavra de Deus começam a ser rejeitados. Nós começamos a perceber, por exemplo, que situações relacionadas ao cuidado com a vida, a proteção à vida, estão sendo subvertidos. A Escritura claramente ensina que nós não devemos nos vingar. Jesus disse isso. Mas entenda o contexto. Quando Jesus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, Ele não estava dizendo que se eu, sendo um homem cristão, vejo alguém na rua precisando de socorro, eu vou deixar aquela pessoa ali e não vou lutar pela vida e a integridade dela. Os cidadãos, então, cada vez mais acuados, cada vez mais com medo, você percebe que cada vez mais o Estado, criando as suas leis, não evolui, mas está levando nações à bancarrota. Ao ponto de, na Europa, quando várias mulheres começaram a ser molestadas por homens que estavam vindo, sim, refugiados, mas muitos deles mal intencionados, mulheres sendo violadas, estupradas, em um país da Europa, então os homens se reúnem para um protesto. Nesse protesto, contra esses abusos, eles saem vestidos com mini saias,
e sapatos altos. É isso o que passa a acontecer quando valores claramente cristãos e bíblicos são negados. A Europa está afundando na miséria espiritual e moral, porque se afastou das leis de Deus. Nós, como cristãos, precisamos, irmãos, nos despertar no que diz respeito à palavra do Senhor, para respeitar, honrar as autoridades constituídas, mas também conscientemente fazer boas escolhas. Nós precisamos agir assim, nós precisamos nos posicionar assim. Observem uma das passagens claramente bíblicas, 2 Crônicas, capítulo 34. Já caminhamos aqui para as considerações finais. Eu peço ainda que os irmãos me sigam, me acompanhem. Segundo Crônicas 34, versículos 29 a 33. Segundo Crônicas 34, a partir do versículo 29. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs, notem o versículo 31, o rei se pôs no seu lugar, olha só, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Observem que na esfera política também, você encontra uma ordem de Deus para que o rei se submetesse ao Senhor, e ele então entra em aliança com o Senhor. Quem nós devemos então pedir a Deus para a nossa nação? Homens que tenham esse comprometimento. Eu sei que são poucos. Eu sei que em nosso contexto até estadual a situação piora. Mas deve ser constante objeto da nossa oração também, meus irmãos, à medida em que nós oramos para que o Senhor volte. Não nos enganemos, enquanto estivermos aqui, a grande comissão será cumprida quando nós assumimos essa responsabilidade civil. Senão a Bíblia não falaria sobre estas coisas. O Estado que teme ao Senhor vai promover, vai abrir as portas para que o Evangelho seja pregado livremente. Você não precisa saber muito de história. Você não precisa. Para saber que, recentemente, no mês de janeiro, uma igreja importante na China, ela foi demolida, destruída, para atender os planos do Partido Comunista Chinês. Você não precisa saber muito história para lembrar que até hoje em Cuba ninguém pode pregar livremente, que o sermão do pastor é avaliado para que então depois ele possa entregar para a igreja. E que a igreja presbiteriana lá, a oficial, que é mais antiga aqui no Brasil, que a igreja batista lá, antiga, são vergonha para o Evangelho, porque se entregaram ao comunismo cubano. Você não precisa saber muito de história para lembrar que partidos comunistas em nosso país decretaram apoio a um regime totalitarista na Coreia do Norte, milhares de pessoas presas, cristãos presos, a igreja não é livre.
Parem e pensem um pouco comigo. É mais do que o seu bolso, é mais do que o seu cargo. As autoridades são ministro de Deus. Se trabalharem contra o rei, servirão a Satanás, e Satanás não tem interesse em que o evangelho prospere no mundo. Pense um pouco mais, pense de uma forma mais abrangente. O nosso ideal seria ter em nosso país, em nossa nação, uma república cristã. Devemos orar por isso. Não é impossível para Deus, que já transformou nações, mas precisamos nos engajar em oração, trabalho, serviço, a começar das coisas simples, fazendo a diferença no dia a dia, mas também pensando grande. Repito, não temos em nosso estado magistrados genuinamente crentes, desembargadores, pouquíssimos promotores, políticos, muitos que se vendem e se dizem evangélicos e envergonham a nação, um que está concorrendo e que envergonha o evangelho, constantemente tomando o nome de Deus em vão, e a gente diz que é coragem, porque ele vai com a Bíblia para a televisão, ele fala só bobagem. É uma mistura de comunismo com cristianismo, uma maluquice. Nós cristãos precisamos ser o povo mais inteligente, porque nós temos a revelação diante de nós. Se você voltar um pouco comigo para 2 Crônicas capítulo 12, você vai lembrar que quando um governo está sob o temor do Senhor, esse estado será menos pesado ou menos oneroso para a nação. Você então terá uma quantidade bem menor de leis, porque as leis bíblicas, elas funcionam. Eu já disse isso para vocês também, eu acho que mais de 100 vezes. Não tinha cadeia em Israel. Não tinha. Se você ler, só no período dos reis você vai ver profetas já sendo encarcerados em reinos que já não estavam obedecendo a palavra do Senhor. Agora, por que não tinha cadeia em Israel? Porque a lei era aplicada de forma rápida, retribuição, o crime não compensava. Mas aí você tem candidato que está sendo apreciado por crentes, porque está dizendo que vai tirar o nome de todo mundo do SPC, onde você devia ter vergonha e pagar suas contas. Mas a gente acha lindo isso. Por que não funcionava em Israel? Por que não funcionava? Porque se você devesse, ou se você tirasse de alguém, você pagava o dobro. Se você ferisse alguém, você também pagava. E se você tirasse a vida de alguém injustamente, você pagava com sua vida. Sabe por quê? Porque assim o mal era refreado na terra. Nós cristãos precisaríamos entender melhor isso. Por que razão? Porque nós sabemos que nem todos irão se submeter ao rei, por isso o Estado existe. Aí estamos agora dizendo ou espalhando, os cristãos deveriam pregar o amor, estão pregando a morte. Faça-me o favor. Ninguém vai sair matando ninguém. O 6º mandamento diz, não assassinarás ou não cometerás assassinato. Mas eu falo claramente para vocês que se minha filha ou minha esposa estiverem sendo ameaçadas de morte, eu não vou usar a Bíblia para frear o bandido, não. Eu vou pedir a Deus forças para poder vencê-lo e, se for necessário, para proteger a minha família e proteger a minha vida, infelizmente eu terei que tirar-lhe a vida. É isso que nós precisamos pensar de forma mais clara. O contexto é diferente, eu estou preso por causa do Evangelho. E aí o Estado vem constantemente e diz, negue a Cristo, senão você não sai. Aí eu estou num contexto em que eu me submeto, eu estou preso e eu digo, não, eu não vou negar o Senhor Jesus Cristo. Outra situação é você ver uma velhinha sendo assaltada e você vai dizer, não reage.
Se você tiver condições, habilidade, coragem, você deve lutar para salvar aquela idosa, aquela velhinha. Observe então que nesta passagem, em 2 Crônicas 12, quando o governo está sob o Senhor, ele é sempre melhor, e entenda aqui, submetido à vontade dele, às leis dele. Quando está submetido aos homens, ele é perigoso, danoso, ele é cruel. Versículo de número 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Agora observem o versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque, porém serão seus servos, olha só, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Quando o humanismo está no controle de uma nação, esta nação se afundará cada vez mais, ela vai falir. O Senhor então tratou o seu povo dizendo: eu vou perdoar vocês, mas vocês irão servi-los para que vocês conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. A lei do Senhor, irmãos, é perfeita, ela restaura a alma, seu testemunho é fiel, dá sabedoria aos simples. Nós, cristãos, precisamos buscar, eu sei, é difícil para nós, porque a nossa nação tem poucas opções. São milhares de candidatos, e ainda tem tantos outros usando o nome de Deus para tentar alcançar cargos. Só em Sergipe são 17 com título de pastor, pastora, missionária, irmão, irmã, e você sabe, despreparados ou não são comprometidos. É difícil, mas o que é que nós devemos fazer? Devemos orar, devemos buscar conhecer, procure conhecer os partidos que estão concorrendo, suas propostas. Eu sei que você é inteligente, você conhece a palavra de Deus, rapidamente você vai identificar aquilo que a Bíblia claramente condena. E tem partidos com pautas muito claras e abertas com respeito a isso. Nós precisamos, repito, ser mais inteligentes do que as outras nações. Devemos usar dessa liberdade, pedir a Deus para que ela seja ainda mantida, para que nós não sirvamos aos reinos da terra, porque será pior. E para que possamos então servir, socorrer irmãos nossos que já estão sofrendo por anos sob reinos da terra que não temem ao Senhor. Qual o último versículo que eu poderia deixar para mim e para vocês nesta manhã? Salmo 2: beijai o filho para que se não irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É o que nós devemos como igreja proclamar para o Estado, para os governos, para os homens da nossa nação. E terminar com a graça do Evangelho, pois bem-aventurados são todos aqueles que nele, em Cristo, se refugiam. Vamos orar. Ó Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Nós necessitamos de sabedoria, nós precisamos de esclarecimento.
começamos a perceber, ó Senhor, a dimensão da nossa responsabilidade enquanto cristãos, cidadãos e eleitores. Não podemos brincar com isso, não podemos brincar com o nosso voto. Mas também, Senhor, não podemos votar de forma irresponsável, em nomes que claramente defendem uma agenda anticristã, anti-Deus, anti-vida. Que o nosso espírito, ó Senhor, neste dia, esteja quebrantado, claramente quebrantado. Possamos escutar o que a palavra nos ensinou hoje, e então agir de forma piedosa e crente, quando formos escolher os futuros governantes do nosso Estado e nação, os legisladores para o nosso país. Livra-nos, ó Senhor, de regimes totalitários. Livra-nos, ó Senhor, de homens que desejam ver a Tua igreja cada vez mais enfraquecida, se não destruída. Livra-nos, Senhor, dos falsos profetas. Desperta, ó Senhor, a coragem em nosso meio, o evangélico brasileiro, para que sejamos a consciência do Estado. Não misturemos as esferas de atuação, mas que roguemos e oremos juntos ao Senhor para que a nossa nação seja verdadeiramente feliz. Não há verdadeira alegria se uma nação não serve e não teme ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, esta é uma ordem Tua, é um mandamento Teu, jamais deveríamos deixar de orar por esse motivo, mas a verdade é que nós temos procurado tanto os nossos interesses, que nem lembramos mais o dia em que oramos por um governo justo, por uma verdadeira paz, pela honra dos que são bons e também justiça para aqueles que são maus. Ah, Senhor, recentemente, meninas foram violentadas, estupradas e jogadas de um barranco, de um penhasco. As drogas têm destruído famílias. Mais de 60 mil mortos por ano em nossa nação. As ideologias satânicas se espalham, estão tomando conta das escolas, universidades, dos corações dos nossos filhos, Senhor. Desperta-nos para clamarmos primeiramente, porque só o Senhor tem poder para transformar a nossa nação. E nos chama à responsabilidade de agir conscientemente. Concede-nos, ó Senhor, esta bênção, pois muito precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém.